Opa, está começando esse Insidercast e hoje, nesse mundo de tanta produtividade, trabalho enquanto eles dormem, o que você acha de um sabático? Você já ouviu falar em período sabático? Afinal, sabático também é saber trabalhar e hoje a gente está aqui com um executivo que faz muito sucesso no mercado financeiro e a gente queria abordar um pouquinho esse tema com ele e muitas outras coisas. Então fica com a gente e acompanha esse episódio do Insidercast. E eu já vou chamar, inclusive, o nosso convidado, é o Jojo. Jojo, seja muito bem-vindo aqui ao Insidercast. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou meio novato nesse mundo aí de, de sabático, mas vou tentar dar a minha palhinha aqui sobre o assunto. Ô, Jojo, é uma grande honra te receber aqui no Insidercast. A gente que já está passando aí de mais de 320 episódios com grandes C-Levels e ter você aqui é uma grande honra. E para a gente começar a esquentar as nossas turbinas aqui, Jojo, a gente queria falar um pouquinho de sonhos de infância e trajetória, porque muito do que a gente planeja lá atrás acaba se tornando realidade. Quando criança, o que você queria ser quando você crescesse? Uhum. E que momento você percebeu que sua vocação estava no mercado financeiro? Bom, uma boa pergunta. Bom, eu sou carioca, filho único. Me mudei para São Paulo quando eu tinha 10 anos. Acho que a primeira coisa que eu tinha como referência, assim, que eu queria ser quando eu crescesse era arqueólogo. Eu gostava muito de história. Minha mãe trabalhava no consulado de Israel, então ela recebia um serviço de clipping e sempre me trazia tudo que tinha a ver com arqueologia, com o Egito, com mitologia. Eu gostava muito daquilo. Mas obviamente aquilo ali ficou para trás, né? Eu acabei me formando em economia e assim, se você me perguntasse quando na época da faculdade ou que eu estava ali escolhendo vestibular, é, eu nem saberia falar para você sobre mercado financeiro, para falar a verdade. Eu estava entre fazer direito, fazer arquitetura. Eu gostava de desenhar, dessa parte de estrutura, plantas, etc. E meu pai fez economia, mas meu pai nunca trabalhou com mercado financeiro. Eu acho que eu acabei fazendo economia porque era um meio de campo ali entre humanas e exatas, e meu pai fez aquilo. E aí no terceiro ano da faculdade, eu me inscrevi para um programa de estágio do Unibanco e fui aceito. Então, assim, acho que foi meio que a sorte, porque se eu tivesse me inscrito num programa de estágio de alguma empresa, ou talvez eu tivesse seguido um outro caminho, entendeu? E aí eu entrei e fiquei no Unibanco 10 anos. Então, acho que eu não teve muito dessa conexão ali com alguma coisa que eu imaginava que eu seria quando criança, entendeu? E acho que o destino me levou para esse caminho. Poxa, que legal saber dessa história da arqueologia, depois que o movimento foi levando você ao longo desse tempo. Jojo, a gente não está aqui sozinho nesse Insidercast, queria convidar também o Cleiton Lúcio e já Opa, aproveitar fazer uma pergunta para ele. Se ele já imaginou se trabalhando no mercado financeiro. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo, Jojo. Cara, eu um fiz prazer. 2 anos. Prazer. Eu fiz 2 anos de ciências econômicas, né? Então, acho que o meu objetivo quando eu comecei a vida adulta era trabalhar no mercado financeiro. Infelizmente, na época, a faculdade era um pouco cara e a gente não pôde pagar, mas. E é muito disputado, né? Você tem um estágio na área de economia, porque você disputa com o pessoal de contabilidade, ATM. A gente disputa com quase todo, todo mundo, né? Para fazer algum estágio. Infelizmente eu não consegui fazer, mas eu sou apaixonado por finanças, economia, né? Hoje em dia eu gosto muito dessa parte mais de cripto, de liberdade financeira. Estudo bastante, né, inclusive. Então, assim, eu sempre gostei muito de entender como o mundo estava funcionando, né? E a gente entende muito como o mundo funciona através dos movimentos econômicos. Então, hoje em dia, eu acho que em 2025 a gente está muito antenado tanto com o Brasil, o que está acontecendo no Brasil no atual momento. Eu acho que alguns economistas, não vou falar aqui de política, mas alguns economistas devem estar discordando muito do ministro da Fazenda nesse governo. E também a gente está muito ligado hoje no com o Trump, né?
que ele tá fazendo aí, ele como negociador, ele como cara do mercado, ele tá fazendo umas coisas aí que o pessoal tá de cabelo em pé. Então, assim, até hoje eu continuo acompanhando e gostando bastante, né? Mas Então, sim, você sabe que você pode falou falar, João. uma coisa, Cleito, que assim, quando, quer dizer, para mim não era tão claro quando eu escolhi, mas eu conversei muito isso com os meus filhos e com as minhas enteadas e falo muito sobre isso, quer dizer, o meu grupo principal de amigos, assim, que vem desde a escola, não tem muita gente que foi para o mercado financeiro. E o que eu sempre percebi ao longo do tempo, assim, o mercado financeiro tem um pouco dessa posição central, né? Quer dizer, é óbvio que não é tudo que você faz, mas eu sempre me senti muito privilegiado porque eu sentia que assim tantos assuntos passavam pelo mercado financeiro que eu conseguia conversar com o meu amigo que é Perfeito, advogado, eu conseguia conversar com o meu amigo que é perfeito. médico, eu conseguia conversar com o meu amigo que é engenheiro, eu conseguia conversar com o meu amigo que estava na economia real, eu conseguia conversar com o meu amigo que foi para a construção civil, quer dizer, porque bem ou mal, né, todas as artérias passam por ali, né? Então, de certa forma, você se sente meio privilegiado porque você tem uma sensação de que você está na estação central das informações, entendeu? Perfeito. Isso tem um peso muito grande, né? Porque é parte daquele negócio que você está ligado o tempo todo. Então, assim, o que o Trump está fazendo, o que a geopolítica tem a ver, o que a China fez, o que o Japão vai fazer, o que o outro, né? E hoje em dia, ainda mais num mundo cada vez mais conectado, né? Você isso gera um nível de ansiedade muito grande, mas de certa forma é como se você tivesse, sabe, numa posição de privilégio mesmo de poder ter todas essas informações, né? Isso com certeza é uma coisa. E o outro lado, que aí eu acho que é uma coisa que a gente ainda é bem carente no Brasil, é que, assim, pô, beleza, você quis ser médico. Ah, pô, você que o outro foi ser professor, o outro foi estudar, foi ser engenheiro. Todo mundo tem dinheiro, todo Sim, mundo precisa pagar conta, todo mundo, né, em algum momento, se Deus quiser, não sempre, mas em algum momento teve que se preocupar com como é que eu vou pagar a conta, da onde eu tiro dinheiro, se eu compro o apartamento, ou se eu alugo, ou se eu financio, se eu vou ter dinheiro para aposentadoria, ou se eu não vou. Então, assim, todo mundo, independentemente da profissão que escolheu, tem que saber lidar com, com gestão de patrimônio, com decisões financeiras, né? Só que a gente assim, quem não conhece, aquilo ali vira uma dor, vira uma angústia, vira uma decisão, pago conta, não pago conta, compro à vista, compro parcelado, compro, né, financio, vou alugo ou vendo, porra, e isso também, assim, para quem está no mercado financeiro e para quem tá, vai para esse lado que eu fui, isso daqui são coisas do dia a dia, que eu adoraria ter aprendido na escola, né? Que eu acho que é um dos buracos que a gente tem hoje, assim. Pô, você vai lá, aprende geografia, é legal, aprende história, é legal, aprende matemática, é legal, mas e essa matemática financeira? E um pouco de economia doméstica, né? Lá nos Estados Unidos chamam isso de economia doméstica, mas pô, então eu acho que isso é uma coisa assim, o MEC vai e vem, traz, tira isso do currículo. Aparentemente agora as escolas já estão de novo ensinando um pouco disso. Mas eu acho que devia ser muito mais, né? Eu faço esse teste com os meus filhos e fiz com as minhas enteadas. Eu acho que vale para qualquer um. Você dá para uma criança um problema de matemática com números abstratos, a criança vai empacar. Você dá o mesmo problema com dinheiros, transforma os números em dinheiros, a criança sabe fazer a conta de cabeça. Uma conta de menos, ela. Uma conta de troco, ela sabe de cabeça. É porque você tangibiliza, entendeu? Então, assim, o próprio sim. ensino da matemática, se ele for, tipo, misturado com o ensino da matemática de dinheiro, da matemática financeira, ele é mais fácil, entendeu? Então, eu acho que isso é um grande desafio aí para frente, para a educação no Brasil, porque
todo mundo vai encarar esse problema em alguma hora, entendeu? Super, super verdade. Todo mundo. O Fábio já sabe o que eu vou falar, né? Já falei isso em alguns episódios. O motivo principal de eu ter feito economia é porque eu queria entender como o mundo funciona. E você acabou de exemplificar tudo É como isso, economista, é né? isso. É isso, Tudo cara. passa pelo mercado. Tudo passa pelo mercado. É Jojo, assim, não necessariamente isso é uma coisa boa, mas até é uma realidade, entendeu? se é, sendo É, realidade, a gente tem tudo. que lidar com ela, não tem Não, jeito. exato, exato, exato. Não Jojo, tem. antes de entrar no tema sabático, a gente Hum. sabe que você também passou pelo mercado, né? E você liderou e participou da construção de várias empresas de grande impacto, né? E aí eu queria saber quais foram os seus maiores desafios ao assumir esse papel e quais aprendizados você levou do setor financeiro em si. Putz, olha, no ano passado eu completei 30 anos de experiência profissional, né? E de fato, assim, ao longo desse tempo, quando eu olho para trás, eu acho que foram três, eu consigo dizer três etapas de empreender, né? Foram três momentos onde eu pude empreender. Os primeiros 10 anos eu trabalhei no Unibanco, e onde, pô, foi uma super escola. No meio desses 10 anos eu fiz o meu mestrado no exterior. Então eu divido da seguinte maneira: a primeira parte eu estava aprendendo, parte de gestão de recursos, análise, etc., gestão de risco. Aí eu fui fazer mestrado fora, voltei e tive a minha primeira oportunidade de empreender dentro do Unibanco, montando uma área que não existia, que era uma área de gestão de fundos, né? Então, que fazia análise de outros fundos de investimento, comprava, e ali já tinha uma primeira etapa de gestão de patrimônio, quando o Unibanco montou o conceito de wealth management, né? Quer dizer, tocar o dinheiro de outras pessoas, né? Aí eu brinco assim, ali começou minha carreira de médico, né? O médico que cuida do bolso, né? É um órgão externo, mas totalmente conectado aí com cabeça, com coração, com pulmão, com pele, né? Quem já passou por Arapuros sabe como o dinheiro mexe com a gente. Então eu brinco que eu sou um médico do bolso. Então essa foi a minha primeira frase de empreender. Ali eu era bem jovem, e tinha os desafios institucionais, políticos, de você montar um negócio dentro de uma instituição que não existe, de você, né, sair do lugar comum. Foi bem interessante. A segunda etapa, aí eu saí do Unibanco, fui para uma gestora menor, eh, acabei ficando lá pouco tempo e dali montei uma gestora de patrimônio, a Baum, em final de 2005. Aí talvez o meu, assim, minha experiência de realmente fazer um negócio do zero, que eu brinco assim, só tem papel higiênico quando você monta a sua empresa se alguém foi lá e comprou papel higiênico. Porque quando você trabalha na empresa, quando você entra para trabalhar num lugar, ou especialmente quanto maior, mais ainda, você dá o monte de coisa, você assume que está lá automaticamente, né? Então, assim, tem internet porque alguém. Você não para pensar quando você entra numa empresa que tem internet, que tem cadeira, que tem banheiro, que tem papel higiênico, que tem água, que tem energia e tal. Quando você monta um negócio do zero, as coisas não estão lá, assim, porque estão, entendeu? Então, eu brinco assim, pô, eu lembro, eu e meu sócio, a gente andando pela rua aqui no Itaim Bibi, fomos até um ponto frio, né, que eu acho que nem existe mais, cada um parcelou um Itautec, né, um laptop ali, um notebook Itautec, saímos voltando, andando, cada um com o seu, 12 parcelas e tal. Digo, e internet? Putz, liga, vê se no prédio tem um provedor de internet, contrata, não contrata. Ih, mas precisa fazer contrato, fulano tá com nome ruim no Serasa, volta. Ih, não tem papel higiênico, mas assim, a gente compra no supermercado, contrata uma empresa que fornece. Isso não tinha nada a ver com o negócio que a gente estava fazendo. O negócio que a gente estava fazendo era tocar dinheiro das pessoas. Tinha que ir atrás de clientes, tinha que fazer apresentação. Mas tem um empreender que tem gente que já para nisso, porque tem gente que, cara, o que eu quero assim, eu quero dia 30 receber meu salário, sem erro, carteira assinada, quero tirar férias, quero desligar
minha cabeça na sexta à noite, quero ligar de novo na segunda de manhã, sabe? Quero, né? Eu até estou vendo essa série na Apple, Severance, né? Ruptura, que é bem isso, né? Assim, pô, você quer quase ter duas vidas, né? E quando você empreende, cara, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. Você não vai para casa e para de pensar, né? Porque no final do mês, você não sabe se você vai ganhar dinheiro ou não. Depende do negócio ter funcionado, entendeu? E aí como é que você monta o time? Como é que você transfere esse teu sonho, essa tua vontade de fazer para os outros? Como é que você, no dia que você está desanimado, teu time inteiro olha para você, entendeu? Então assim, pô, mas você tem direito a estar desanimado, você tem direito a ficar puto, você tem direito a, né? Pô, e como é que você faz para manter o time? Então, acho que assim, eu brinco que devia ter um exame de sangue para saber se as pessoas servem para ser empreendedoras ou não, entendeu? Porque tem gente que não serve para isso. Tem gente que não tem esse drive, porque isso vale para qualquer coisa. Se você for montar uma loja, se você for montar um restaurante, se você for montar uma empresa, entendeu? Então, acho que esse, para mim, ali foi o grande aprendizado. Porque no Unibanco, eu tive todos os aprendizados de fazer um negócio do zero, de criar, de convencer pessoas, etc. Mas o resto estava feito, entendeu? Tipo, era quase como se eu estivesse empreendendo dentro de uma zona de conforto, entendeu? Sabe assim, eu vou morar sozinho dentro da minha própria casa que já existe, sabe? Só troquei de quarto, é diferente, né? Você ir para fora, assim, de verdade, entendeu? Então isso foi uma experiência bem rica, né? Isso sem falar né? Empreender no Brasil é tipo é quase atestado de loucura, né? A gente montou aquilo, era primeiro governo, né, era quase o final do primeiro governo Lula, estava pegando uma onda boa ali, mas logo depois vieram as crises lá fora, crise de crédito, 2007, 2008, pô, aquela reviravolta, mas aí, pô, aí você mantém, você acelera, desacelera, e tal. Até que a gente, no final de 2012, a gente vendeu essa empresa para um concorrente maior que a gente, que era a GPS. E aí foi uma outra experiência, porque assim, pô, a experiência da fusão, da integração, de combinação de culturas, você convencer o teu cliente que, olha, né, você ajustar a narrativa para dizer que aquilo ali é um passo melhor, né? Depois a gente vendeu essa empresa para um banco estrangeiro. Putz, aí tem todos os desafios de cultura, de internacionalização, de, né, outra escala de, de negócio. Tiveram negócios que a gente tentou fazer que deram errado, tiveram os negócios que a gente tentou fazer que deram certo. E lá no meio no meio da GPS, um embrião que já vinha de algum tempo deu origem ao projeto que foi o último projeto que eu participei, que foi a criação da Vitri, uma plataforma de investimentos, que aí já combinava um pouco de tudo, porque era montado do zero, mas era uma coisa numa escala maior, com mais gente, num ritmo muito mais acelerado. E, pô, e aí onde eu já estava fazendo múltiplas funções, né? Quer dizer, tinha toda essa função de gestão de investimentos, de CIO, mas eu fui um pouco guru, cuidava de uma parte dos squads de TI, então, né, era um pouco gestor de time, tinha então muitas dessas dinâmicas, né? Então cada uma dessas experiências são muito diferentes, numa escala muito diferente, né? Agora, o que tem em comum é assim, pô, você tem que ter esse espírito, né, de acreditar e ter a garra para fazer. O time com quem você vai fazer faz toda a diferença, né? Com quem você vai casar, né? Com quem você vai se decepcionar, né? Então, assim, pô, né, tem todas as comparações aí entre sócio, né, e esposa, né? Tem tudo, mas não tem o sexo, né? Então tem, né? Mas é alguém que você vai passar a maior parte do seu tempo junto, entendeu? E quanto você conhece, e quanto vocês querem caminhar juntos, quais são os incentivos e respeito né? Porque no final, assim, também eu falo isso muito para os meus filhos e minhas enteadas. Eu falo assim,
quando você faz trabalho em grupo na escola, você sempre tem assim, tem o cara que pega carona e não faz nada, e tem o cara que, tipo, não aguenta os outros e faz tudo sozinho, né? Eu muitas vezes fui o cara que fazia grande parte sozinho, né? E eu vejo meus filhos, meus enteados, eles são dessa turma também. Eu falo assim, cara, no mundo real isso não existe. Você não vai fazer tudo sozinho numa empresa e carregar os sócios na coisa, porque senão esse negócio vai funcionar. Você precisa ter essa, né, você precisa aprender trabalho em grupo de verdade, porque você vai estar fazendo de um lado, né? Então é um desafio, pô, então é um desafio gigantesco e é sempre um aprendizado, entendeu? Então acho que para mim esses são os grandes, assim, o que eu tiro assim é você tem que gastar tempo, assim, com quem você vai casar, entendeu? Com quem você vai, quem você quer ter do teu lado para você tentar realizar esses sonhos, esses projetos. Jojo, na sua fala, você fala muito dessa questão do casamento, das Uhum, diversas fases que você passou, né, do empreendedorismo, da sim, fase CLT, de criar algo novo dentro do CLT, mas tudo isso tem desgastes que são naturais, como um casamento. Sempre tem desgaste e desgastes afetam a nossa saúde mental. sim. Eu queria fazer duas perguntas para você. Você já teve questões de saúde mental? Eu acho muito difícil um profissional de alta performance hoje não ter. E eu queria saber como que você lidou e aprendeu a lidar com essas questões de saúde mental, sendo um executivo de primeira linha. Bom ponto. Você sabe que isso é interessante, né? Porque assim, eu brinco, eu tô com 50 anos, eu sou velho para essa geração nova que tem aqui, né? Então, assim, na minha época, termos que estão modernos hoje e no tão já comuns, né? Burnout ou esse assim, pô, esse cansaço, esse esgotamento, cara, isso não existia, né? Era assim, provavelmente isso existia, mas os termos não existiam e isso sequer era, né? Especialmente no mercado financeiro, assim, você nunca ouviu, você podia ouvir falar que assim, pessoa pedir demissão, mas você não era comum alguém chegar e falar, puxa, ele teve um burnout, ele está de licença, ele, né? Era quase que um, isso daqui era quase um, as pessoas eram mal vistas, né? Então acho que assim, o mundo melhorou muito, né? Tirando os excessos, mas melhorou em perceber que isso existe e que tem excessos e eles precisam ser limitados. Então, assim, quando eu olho para trás, né, a primeira reação você fala assim, ah, não, eu nunca tive nada disso. Mas isso também não é verdade, né? Obviamente você tem seus altos e baixos, né? Então, por exemplo, pô, quando quando saí do Unibanco, eu saí do Unibanco, meu segundo filho tinha acabado de nascer. Então, assim, pô, foi um estresse para mim aquela tomar a decisão de você largar. Minha mãe conta uma história engraçada. Ela fala assim, pô, era tão fácil explicar o que que você faz, filho. Você era diretor no Unibanco, eu não preciso explicar o que é diretor, eu não preciso explicar o que é Unibanco. Agora você foi ser sócio de uma gestora que vai fazer não sei o quê, eu não consigo nem mais dizer o que que você do que você é. Então, assim, é um salto difícil para você sair da segurança do CLT de uma casa grande para você e montar um negócio. Mas ali foi tudo bem. Quando eu fiz a troca de sair dessa gestora e montar a minha, pô, foi um período super estressante para mim. É sair da segurança da, do CLT para montar um negócio onde você sai de uma renda garantida para uma expectativa com dois filhos pequenos em casa, com certeza foi um momento estressante mas sim, acho que não dava tempo de eu ter um burnout ou alguma coisa assim, né? Quando eu me separei da minha primeira esposa, pô, eu lembro que foi um momento complicado para mim, e aí eu chamei meus sócios, já estava na gestora de patrimônio na Baum, eu lembro de eu chamar meus sócios e falar, olha, pô, eu estou passando por um processo pessoal em casa, não tá legal, mas eu tenho que vir trabalhar. Não dá para eu ficar em casa, porque senão vai ser pior. Mas, assim, finjam que eu não estou aqui.
assim, do ponto de vista assim, não dependam, eu lembro de eu falar assim, não dependam de mim para tomar decisão, sabe, do tipo, eu tô incapacitado emocionalmente de tomar decisão, mas eu tenho que estar aqui. Então, assim, vocês vão ter que ter o desafio de, tipo, me ver na reunião e parar. Talvez tenha sido, acho que o momento mais difícil. E aí, outros momentos, assim, pô, devo ter, se você perguntar para minha esposa atual e para os meus filhos, eles vão te contar, pô, inúmeros momentos onde eu tive infeliz, pô, porque eu tava, ou o negócio não estava indo direito, ou estava perdendo dinheiro. Crise de 2008, Madoff, pô, perdendo dinheiro para cliente. Cara, mas é assim, não dá tempo de você falar, ah, não, sabe, não está indo bem, não está indo mal, tal, né? Mas então acho que você tem que, e aí você aprende um pouco a lidar com isso. Agora, eu tive muita experiência com trabalhar com pessoas que estavam passando por momentos mais difíceis, né? E aí você, tipo, parte da gestão de time, você tem que. Eu brinco assim, o pessoal fala, ah, eu conecto com todo mundo por mídia social. Todo mundo que dá. Eu sigo todo mundo que eu trabalho no Instagram, eu sigo todo mundo na época no Facebook, não sei o quê. Pô, porque eu quero saber o que está acontecendo na vida das pessoas, né? E nisso você descobre que, pô, fulano não está tão bem aqui, fulano está com problema em casa ali, fulano não, né? Pô, porque você passa 12 horas por dia com as pessoas, né? E não adianta, assim, as pessoas não são máquinas, entendeu? Então, eu tive algumas situações onde, olha, calma aí, vamos tentar resolver esse, sabe? Eu sou desse estilo, vamos tentar, vou esticar a mão, vou mais longe, vou tentar ajudar ali para, assim, com o objetivo, obviamente, tem um lado, não é 100% altruísta isso, tem um lado de interesse pessoal, não, essa pessoa, eu quero que meu time precisa performar, eu preciso dessa pessoa, mas eu preciso ajudar ela a vencer o problema que ela está enfrentando fora dali para poder se dedicar e para poder se concentrar aqui. Então, isso tem muito, e eu acho que assim, o desafio é você entender onde estão esses limites, entendeu? Né? A pandemia, eu acho que trouxe um olhar novo, né? A própria, assim, o trabalho remoto, que antes era praticamente era restrito a algumas profissões, né? Hoje virou parte disso, mas hoje eu estava falando num almoço com uma amiga minha, ela estava falando, pô, né, contando a história de um garoto, ah, não, foi pro Réveillon, mas era trabalho remoto, aí não apareceu, aí leva bronca do trabalho, né? Então as pessoas misturam um pouco isso, mas o fato é isso, cara. Somos todos seres humanos, entendeu? Não, né? A gente não está lá no mundo da ruptura, onde você desliga os dois mundos e se dedica 100% de um lado ou do outro. Então é importante saber, acho que saber ler quais são as suas limitações, entendeu? Quando está de mais, quando está de menos e tentar achar o que funciona para cada um, entendeu? Jojo, sabendo da sua experiência, né? Agora eu queria começar a perguntar sobre o sabático, né? Vamos Você lá. está no período, você tá no período sabático planejado. É bom frisar que é planejado, porque normalmente quando a gente vê alguém no período sabático, não foi planejado, planejado para ela e ela aproveitou. Não, mas Então, faz a tua pergunta, mas vou ser honesto aqui no sabático, né? tá bom, tá bom. Eu queria saber primeiro o que te Hum. levou, né, a essa decisão e o que você vem aprendendo, né, com essa pequena pausa, com esse ano sabático, ao realizar ele. Então vamos lá. Quer dizer, bom, como eu falei, completei 30 anos de mercado financeiro, né? E sempre emendei uma coisa na outra, né? Ou pedi para sair para ir para outro lugar, ou de dentro de um montei o outro, né? E saí. E aí eu estava 3 anos como sócio no BTG, né? A gente vendeu a operação da Vitro Empíricos para o BTG e o último ano e meio eu estava já trabalhando já dentro do BTG propriamente dito. E aí no final do ano, num comum acordo, a gente decidiu encerrar a minha passagem por lá e resolvi sair. E aí assim, eu peguei carona, quer dizer, o BTG, assim como muitas outras empresas, você tem especialmente para
pessoas que estão dentro, são sócios ou têm cargos mais importantes, você tem uma coisa que é o combinado que o mercado chama de garden leave, né? Que é assim, você não pode trabalhar num determinado grupo de coisas por um determinado tempo, né? E isso quer dizer, e aí tem toda uma implicação na justiça trabalhista de o que é válido ou não é, né? Mas o conceito é o seguinte, olha, o, o, o lugar onde você trabalha não quer que você saia competindo, não quer que você é, leve clientes, não quer que você leve profissionais. Então tem todo um acordo em relação a isso, onde para esse acordo parar de pé, você tem que ser remunerado por ele, né? Então não é simplesmente, ó, você está proibido de fazer isso tudo, não, ó, você vai sair daqui, beleza. Então você vai ficar um tempo, sabe, um tempo de, tipo, uma janela aí onde você vai ser remunerado, mas você, em troca disso, não pode competir, não pode montar um negócio igual. Tal. Se eu quisesse sair para abrir uma lavanderia, eu posso. Se eu quisesse sair para abrir um restaurante, eu posso. Mas qualquer coisa relacionada ao trabalho que eu fazia, eu não posso. Então, o que eu brinco assim, que é uma alavanca boa, porque assim, é meio. Nem dá para chamar o Garden Leave de sabático, porque você está obrigado naquela situação. Já que eu tenho obrigatoriamente que ficar um tempo nesse castigo remunerado aí, vou aproveitar a tranquilidade do ser remunerado e a obrigatoriedade de não fazer nada para não fazer nada. E vou gastar esse tempo para ficar na pista, para ficar conversando com pessoas, quem quiser conversar comigo. Então, assim, o que eu fiz nesses primeiros meses, completou agora 3 meses recentemente, assim, estou tomando café, estou almoçando. Minha esposa no começo estava desesperada, achando que ia ficar em casa, atrapalhando tudo. Agora ela já está falando, pô, você nunca almoça em casa, entendeu? Mas eu digo, eu brinquei quando você falou, porque é o seguinte, a decisão de fazer isso de peito aberto, ela é uma decisão difícil, porque eu brinco assim, na hora que termina o Garden Leave, é que aí começa o sabático para valer, né? Mas eu brinco assim, tipo, imagina uma moeda assim com dois lados, né? Tipo, um lado se chama de sabático, o outro lado é desempregado, né? Então tem dias que você acorda, depende o que fala mais alto com o teu emocional, né? Eu tenho um conhecido que ele era profissional aí, um super executivo de empresa, tal, não tem filhos, não é casado, e aí ele falou, vou pro sabático. Vou pro sabático, vou viajar, vou curtir, tal, tal, tal. Um mês depois ele estava empregado de novo como CEO de uma outra empresa. Aí, pô, mas o que aconteceu com os teus planos e tal? Ele falou, cara, não aguentei. Chegar no final do mês e sacar dinheiro para pagar a conta não dá. O meu emocional precisa receber salário para pagar a conta. Então, assim, esse cara tem dinheiro para nem precisar mais trabalhar. Mas no emocional dele, sei lá qual foi a história dele no passado, provavelmente, assim, esse cara quer chegar no final do mês e saber que, sabe, eu chamava isso a TPM financeira, entendeu? Que todo mundo tem uma vez por mês, que é a hora de pagar a conta. Pô, assim, o dele era assim, cara, o dinheiro que eu guardei não tem nada a ver com. Ele não resolve a minha TPM mensal. Então, para mim, está sendo um aprendizado que é olhar e falar, puxa, mudou a dinâmica. Né, então tem o lado financeiro que assim, quem tá bancando minha vida agora? Pô, quem está bancando minha vida foi os meus últimos 30 anos. Fui eu do passado. Eu guardei dinheiro suficiente para eu poder embarcar num projeto de sabático. Acho que esse é uma etapa. E ela é fundamental, porque, não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Não é todo mundo que deu certo nisso. E conversando com outro amigo meu, que eu estava falando um pouco dessa angústia, ele falou, cara, faz a conta. Você conquistou isso, né? E aí eu acho que, assim,
para mim, assim, isso abre uma porta para uma outra coisa, que é, beleza, e o que eu quero fazer nesse sabático? Eu quero aprender um negócio novo? Pô, eu quero ir aprender, explorar arqueologia lá atrás, ou eu gosto de plantas, eu quero aprender sobre cuidar de plantas, ou meus filhos, minha filha quer que eu monte um negócio de sorvete, porque eu ganhei uma máquina de sorvete, adoro fazer sorvete. Ou tem muita gente que fala assim, pô, vou aproveitar, vou morar um ano fora, vou estudar um negócio diferente. Tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele falou, cara, eu tô com 2 bandas de rock no meu sabático. Então assim, aí é uma outra etapa. Eu acho que assim, para mim pelo menos tem sido assim. A primeira etapa é a etapa de você se desprender da TPM mensal e você se permitir embarcar nesse projeto. Beleza. O segundo é o que eu vou fazer com o meu tempo, entendeu? Porque assim, pô, eu sou o tipo do cara que chegava fim de semana, eu não tenho o que fazer, eu fico nervoso, eu fico agitado, entendeu? Então assim, tá sendo um aprendizado para mim. Pô, minha agenda, se eu te mostrar, ela tá cheia. Mas assim, eu estou tendo conversas interessantes. Isso daqui, eu estou crescendo de alguma forma. Eu, eu achei que eu ia, tipo, estar na academia felizão, sem ter que pegar os horários onde estava lotado, que eram os horários que eu ia normalmente, né? Logo no comecinho do dia ou no final do dia. Cara, não estou indo na academia. Porque meu dia tá assim, quer almoçar comigo? Quer tomar café? Quer? Eu tô sem rotina. Então, eu acho que eu ainda sou eu ainda tô no início dessa experiência de sabático, entendeu? E talvez, e por enquanto, ela sem muita graça, porque eu tô conversando com um monte de gente, tô falando de projeto, tem ideias legais, tem coisa, não sei o quê, mas tá tá mais com cara, por enquanto, de eu estar planejando qual vai ser minha próxima coisa do que um sabático, assim, um sabático, saber se assim, pô, desliguei e fui fazer um negócio completamente diferente. Mas tem no lado emocional, ele é um negócio muito bacana, porque assim, você vê que eu começo a perceber assim, tô mais tranquilo, eu tô tendo tempo de fazer coisas que eu não fazia antes, tô andando mais a pé, tô vendo mais coisas, né? Pô, emagreci sem fazer a ginástica, mas né, o pessoal fala assim, pô, o que aconteceu? Eu falo assim, agora você sai do emprego, você não precisa engolir sapo, aí você emagrece, entendeu? Então sabe? Então assim, né, a turma aqui de casa acha que eu fico mais chato, eu tô ajudando a cuidar de casa, mas acho que é um processo, entendeu? Você vai aprendendo mais. Eu espero poder falar com vocês daqui a um ano e falar assim, ó, completei, não larguei o meu sabático, entendeu? Consegui completar um tempo grande, ou eventualmente até assim, quer saber, gostei dessa história de não ter fixo, gostei de estar mais, sabe, em projetos mais soltos, né? Um amigo meu falou, o que eu comentei com ele, eu falei, pô, fui procurado para ser conselheiro de empresa, né? De repente, pô, esse é um caminho, vou ser conselheiro de 2, 3 empresas, tal. Aí ele falou, e você vai conseguir não meter a mão? Você vai conseguir ir lá dar opinião uma vez a cada 2, 3 meses e não meter a mão no negócio, e não querer, né? Porque ele trabalhou comigo já várias vezes, ele sabe que eu sou do arregaçar a manga, então, mas é um aprendizado. E tem minha esposa me deu um livro para ler. Minha esposa trabalha com essa parte de desenvolvimento de carreira e marca pessoal, então tem muitas coisas que combinam nessa fase que eu estou passando. Ela me deu um livro para ler que esqueci agora o nome dele, deixa eu ver se ele está por aqui perto para eu pegar para vocês. Mas é um livro que fala sobre como ter sucesso na segunda metade da sua vida, né? E ele fala justamente dessa que a gente tem uma curva de crescimento e pico na primeira fase aí da vida profissional, dos 20 aos 50, que tem a ver com habilidades e energias que você tem nessa idade, né? E você tem uma outra curva de crescimento com outras habilidades mais para frente, mas que é um desafio você pular de uma curva para outra, porque você se apega às coisas da primeira curva, né? Então, assim,
pô, eu sou um pouco refém do sucesso que eu tive passado. Então, assim, eu quero entrar num negócio que não vai ser grande. Eu quero o quarto negócio que eu for empreender, sabe? Eu quero ter sabe? Mas, putz, por que que será que eu quero isso mesmo ou eu quero abrir uma sorveteria e chocar as pessoas e falar, pô, eu achei que você ia abrir um banco, que você ia abrir um negócio de investimento novo, e tal. Não, cara, eu já fiz isso. Agora eu não quero, sabe? Então, é, ou quero ir dar aula, ou quero, sabe, você tem habilidades numa outra fase que são habilidades diferentes para trás, mas você é um pouco refém do que você fez para trás. Então, eu acho que eu espero que esse período de sabático que eu estou entrando agora para valer, à medida que vai terminando o Garden Leave, aí que vai começando para valer um sabático, que eu espero ter esses ter esses descobrimentos todos, entendeu? Então, eu estou com a cabeça bem aberta para isso. Entendeu? Eu gosto mais das conversas. Quanto mais diferentes as conversas são, eu estou gostando mais, entendeu? É muito legal procurar essas respostas e também dar esse tempo também para você ter as respostas, né? É o desafio. Exato. Você no meio do olho do furacão, exatamente não ia ter essa resposta. Você Não, precisou parar, obrigatoriamente parar, né, Jojo, para exato. buscar essas Mas por isso que eu respostas. falei assim, eu tive a oportunidade de ser obrigado a fazer isso, entendeu? Então, sabe, Deus me livre, tem pessoas que têm um pouco desse choque quando tem um problema de saúde ou tem uma mudança de vida, né? Assim, né? Pô, tem gente que você é mandado embora e você não consegue se alocar e você acaba entrando você acaba fazendo uma guinada meio que forçada, entendeu? É, pô, acho que eu estou numa situação privilegiada, entendeu? Então reconheço isso e todo dia agradeço de poder ter chegado nisso, né? Mas eu acho que é importante a gente vai no automático boa parte da nossa vida, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma sorte poder parar isso, mas entendo que isso é uma coisa em construção, entendeu? E aprofundando um pouquinho nessa questão de aprendizados fora do trabalho, de hobbies. Eu vi que você compartilhou algumas experiências com esquiar no Uhum. frio extremo, surfar pela primeira vez, coisas que você ainda não tinha feito. Queria saber de você, Jojo, qual o papel desses hobbies e aventuras que tem na sua vida e como elas estão interligadas com esse seu novo momento também profissional. Sim. Queria saber se você tem intenção também de explorar e como você já explorava no passado, se é que tinha tempo para explorar um pouco mais Não, esse outro lado. cara, eu acho que esse é um pouco, é um gancho bom do que eu estava falando. Assim, a gente vive, é muito fácil a gente entrar nesse automático, entendeu? Onde pô, pelo menos da minha geração particularmente, né? Você vive naquele, cara, é como, quase assim, você vive para trabalhar, entendeu? Não é que você trabalha para viver. E, eu tenho uma sensação, tipo, por exemplo, eu falei meus filhos, minha filha, por acaso, é advogada, que está se formando agora, está trabalhando no mercado financeiro, foi uma surpresa para todos nós, para ela, inclusive, que ela tenha se enveredado nisso, está gostando. O meu filho, que faz economia, tá no último ano, ele não quer ir para o mercado financeiro. Né? Até teve uma experiência de estágio comigo, e eu acho que muito dele não querer ir para o mercado financeiro é que eu assustei ele ao longo do tempo. Assim, a escola tipo subliminar dele é uma escola de que ele falou assim, putz, a sensação que eu tenho é a seguinte, eu não quero essa vida, entendeu? E eu acho que a geração nova, acho que tem muitos excessos e coisas, né, certos, errados, mas tem uma coisa, né, por exemplo, tem muita gente que, o cara trabalha por um tempo, larga e vai ter uma experiência, né? Tem muitos relatos assim, o cara trabalha um ano, fica 6 meses viajando. Para minha geração isso é uma loucura. A minha geração aprendeu que você sai da faculdade
você começa a trabalhar e você guarda dinheiro e você casa, você tem filho, mas, cara, assim, eu acho que seria teria sido fantástico se eu tivesse a cada 3, 4 anos de trabalho tivesse parado e gastado um ano viajando e uma experiência diferente. Não sei, entendeu? Mas o fato é que eu não tive. Então, eu acho que toda essa parte de hobbies e coisas, assim, pô, eu acho que assim, eu prefiro a ideia de que eu trabalho e coisa para ter conforto e poder ter experiências do que o contrário, entendeu? Então, é assim, pô, se eu conseguir guardar dinheiro para poder parar e pensar no que eu quero fazer, se eu conseguir guardar dinheiro para poder fazer uma viagem diferente com a minha família, se eu conseguir tentar um hobby novo, putz, eu vou fazer, né? A história do surf foi uma brincadeira. Eu tava no Réveillon na casa de uns amigos, que é um desses condomínios que tem agora uma piscina de onda, e aí a pessoa falou, pô, vai lá, tenta, sabe? É bem mais fácil do que se aventurar no mar, né? Eu sou carioca, então, tipo, o surf já, já, já tinha experimentado o surf, tipo, natural ali há muitos anos atrás, obviamente não, não era para mim, mas fui lá, pô, peguei prancha, me meti com a molecada, fui lá no final, pô, uma hora depois eu tava exausto, passei 2 dias com o corpo inteiro doendo, porque a piscina parece brincadeira, mas é meio que quando você estivesse correndo na esteira, sabe? Aquele negócio não para, né? Vem uma onda atrás da outra, você tem que sair remando, volta, sai remando, volta. Obviamente não tinha preparo físico nenhum para fazer aquilo ali, mas consegui ficar em pé. Então alguém tirou uma foto e valeu o post ali, mas era um pouco de uma reflexão sobre o sair da rotina, sabe, sem pensar e tentar fazer um negócio diferente, né? E aí, pô, aí depois fiz uma viagem aí com os meus filhos para esquiar, que é um dos prazeres aí que a gente tem em família. E, pô, pegamos um frio desgraçado. E aí é aquele choque, assim, sabe? Pô, você tá fazendo um negócio que você ama, num lugar lindo, aquela. Pá, eu acho que eu sempre gostei do negócio do esqui, porque você desliga completamente, sabe? É um silêncio, é natureza, é uma experiência que você faz com todas as idades, é a mesma, né? Você consegue com o filho pequeno, com o cara mais velho e tal. Então, um sócio meu ele falou, cara, se você conseguir que seus filhos gostem disso, você vai poder fazer isso a vida toda com eles. Então, foi o meu investimento para aposentadoria de lazer, assim. Mas estava um frio desgraçado, você não conseguia parar, cara, sabe? Doía tudo. E depois meu filho ainda se machucou na pista, então foi uma viagem cheia de emoções ali, mas é um pouco do, assim, ter tempo para fazer outras coisas, entendeu? Para aproveitar, tipo, fazer uma viagem com os amigos daqui a pouco, entendeu? Então, é um pouco isso, mas acho que eu ainda estou tímido, sabe? Eu ainda assim, tipo, talvez para quem, tipo, tem uma frustração, assim, o meu sabático ainda não teve um. Então, eu tenho pensado muito, eu gosto muito de planta e talvez eu faça um curso para cuidar de plantas, assim. Uma coisa mais tranquila. Jojo, no começo do episódio a gente falou um pouco sobre o mercado financeiro, como é que estão as coisas. Queria fazer algumas perguntas que acho que vai abranger desde a pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre finanças até os investidores, né? Tá Primeira bom. pergunta que eu queria fazer é a seguinte, né? Qual é o maior erro financeiro que as pessoas cometem por falta de informação? E a segunda, eu queria te perguntar agora, falando das dificuldades do mercado global, que ele é muito volátil e com tantas mudanças, para quem já tem esse conhecimento, né? Qual, qual você considera o maior desafio do investidor hoje? E aí a terceira, eu queria passar para oportunidades, né? É, com tanta volatilidade, com tanta Uhum, mudança no cenário, onde você enxerga as melhores oportunidades para quem já tem a informação? Então a tá primeira bom. é para quem não tem informação, e a segunda para Uhum. quem tem, e onde investir. Cara, tá. Eu acho assim, eu acho que o maior erro no mercado financeiro é assim,
Cara, o mercado financeiro, pensa o seguinte, o mercado financeiro é um mercado onde você tem, assim, grosseiramente falando, você tem pessoas que precisam de dinheiro indo encontrar pessoas que têm dinheiro sobrando, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, é um lugar onde o dinheiro troca de mãos, tá? Então, assim, pô, você tem um projeto e quer montar um negócio e precisa de dinheiro para sua empresa, você vai lá para procurar quem tem dinheiro para investir com você. Ele vai investir na forma de ações, ele vai investir na forma de dívida, ele vai investir através de um fundo, através de um título, mas no lugar é isso. Só que as pessoas, acho que então a turma, metade dessa turma, que é o investidor, né, que é quem tem dinheiro buscando isso, eu acho que nunca parou para olhar isso como isso. Olha, você está indo para um lugar onde você vai oferecer o seu dinheiro em troca de algum tipo de prêmio, né, algum tipo de retorno, algum tipo de coisa, em troca de você participar mais profundamente ou menos profundamente de algum tipo de projeto, né? E esse mais profundamente ou menos profundamente é o nível de risco que você vai tomar. E eu acho que assim as pessoas talvez não entendam muito bem isso, entendeu? E aí você chama o mercado financeiro de cassino, você chama o mercado financeiro de ganhos, né? As pessoas acabam sendo levadas a querer ganhos muito rápidos, né? E ganhos impensados. Aí eu falo para as pessoas assim, olha, por exemplo, nós somos um projeto que demora, na melhor das hipóteses, 9 meses para dar certo, né? Porque assim, sem contar o tempo que a gente demorou para ser concebido. Pô, depois que a gente nasce totalmente, é um projeto totalmente em desenvolvimento, né? Talvez seja um dos únicos mamíferos que seja tipo mais atrasado. Você demora 20 anos pelo menos, né? Para ser para amadurecer do lado de fora, né? Mas quando você quer falar de investimento, você quer que o teu retorno seja no dia seguinte, né? Pô, aí você vai você planta um negócio, todo mundo aprende lá na escola. Você planta feijãozinho no algodão, aí nasce, aí demora, aí não sei o quê. Aí você vai no dia seguinte, vê se subiu mais um pouco, vê não sei o quê. Mas para investimentos, você quer que seja para o dia seguinte. Mas você sabe que a planta demora, que aquela árvore demorou não sei quanto tempo para crescer daquela altura. Mas para investimento, você quer que o dinheiro seja no dia seguinte. Pô, o cara que constrói uma casa. Pô, você sabe o tempo que demora, levanta uma parede, levanta outra, espera, faz o teto, não sei o que e tal. Mas para investimentos, quando você pensa em investimentos, você quer que o teu retorno. Então, eu acho que tem um descasamento aí de entendimento disso tudo, né? E torna as pessoas. A gente criou um pouco de uma cultura assim, desse mediatismo misturado com uma cultura de ganância, né, que é do ser humano, né? Então, assim, acho que o grande desafio é em você entender isso. E a outra coisa é o seguinte, cara, eu sou de um jeito, você é de outro. Assim, o que para mim é bom pode não ser bom para você, o que para mim é suficiente pode não ser suficiente para você. A minha necessidade é diferente da sua. Então, a vida toda que eu trabalhei com gestão de patrimônio foi entender assim, cara, assim, os ingredientes, as oportunidades estão lá e são as mesmas para todo mundo. Mas a combinação, né, o prato que é bom para um não é bom para outro, entendeu? E não precisa ser bom para um ou bom para outro. Então, esse entendimento, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas hoje da indústria de investimentos no Brasil, é que assim, se gasta pouco tempo em sentar com o cliente, entender de fato quais são as necessidades dele e fazer ele entender quais são as oportunidades e os riscos relacionados com cada uma dessas oportunidades. E para que ele tome a decisão, né? E aí volta aquela nossa história lá da educação financeira, que é o seguinte, cara, se você tivesse começado a aprender esses conceitos
desde os 5 anos de idade, talvez as pessoas tivessem mais tranquilidade com isso, né? Pô, eu cansei de me encontrar com um cliente que acha que dinheiro é um pecado. A gente vem de uma cultura que trata a riqueza como pecado, trata o dinheiro como pecado. Então, assim, putz, assim, o dinheiro mexe nas relações pessoais, dinheiro, né, atrapalha as, as relações pessoais. Eu tinha um sócio que ele contava uma história que o pai dele falava assim, quando falavam para ele, eles são ótimos irmãos, tal. Aí ele falava assim, já herdaram juntos? O teste de irmão é saber se continuaram bons irmãos depois que herdaram juntos. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem um contexto todo que é importante, mas que ficou meio materializado. Parece que é uma coisa meio assim, é bom ou é ruim. Não, é bem mais complexo do que isso. Entendeu? Pelo menos é isso. Acho que isso responde de uma forma longa. Cleiton, não sei se você caiu aí, mas não sei se você ouviu acho que é a primeira parte aí do problema. E essa, assim, o cliente grande, o cliente pequeno, o cliente mais experimentado, menos experimentado, acho que todos caem nessa mesma armadilha. Entendeu? Tua segunda pergunta era sobre, você falou primeiro qual era o maior desafio, né, os maiores erros, depois Isso. E o que você considera como o né, maior desafio para os investidores hoje, né? tá, desafio e depois a oportunidade, é isso? Isso, oportunidade. Tá. Então vamos lá. O desafio, o que eu acho de hoje em dia é o seguinte: o mercado ganhou em complexidade um negócio de ganho. Essa semana eu tive a oportunidade de dar uma aula para um grande amigo meu que é professor é um grande advogado e ele tem uma turma de mestrado que ele dá aula e ele me chamou para falar da evolução do mercado de crédito. Putz, a gente ficou falando sobre fintechs, crowdfunding, tokenização, tá? Você que gosta de cripto, depois a gente pode falar disso. Cara, tem tanta coisa nova, né? Tem tanta oportunidade nova. E, pô, essa maldição dessa mídia social, né? E dessa conectividade que você sabe de tudo, do tempo todo, do mundo todo, que eu acho que assim, é uma avalanche de informação que, pegando a minha resposta anterior, cara, parece que você está soterrado parece que você está soterrado em informação e oportunidade, está perdendo o que está acontecendo e não sei o quê. Então, acho que assim, você ser capaz de filtrar isso tudo e pensar de uma forma assim clara e independente o que você precisa, o que faz sentido para você, eu acho que isso é um gigantesco desafio, mesmo pro profissional, entendeu? Não é só pro, quer dizer, se o profissional acho que se sente assim, o cara na ponta, pô, deve ser pior ainda, entendeu? Porque ele entende menos ainda, entendeu? Então, eu tenho a sensação de que, tipo, o, você vai numa farmácia, você pede ajuda do farmacêutico, e hoje, né, parece que os farmacêuticos vão poder receitar coisa, mas assim, eu gosto de ir no médico. E às vezes assim, até no médico que me conhece há mais tempo, que entende a minha evolução ao longo do tempo, etc. De novo, eu me considero médico do dinheiro, entendeu? Então eu gosto de ir em alguém que, pô, entende as minhas fases, os meus ciclos, de onde eu vim, para onde eu fui, né? O que é relevante para mim, o que não é. Né? Eu acho que assim, quem puder ter acesso a esse tipo de serviço, né, de gestão de patrimônio completo, acho que vai estar melhor atendido nesse desafio todo. Pô, e aí, chegando em oportunidade, cara, as oportunidades são gigantescas, né? A gente, eu acho que está vivendo um tempo, você falou Trump e o ministro aqui da Fazenda, tá? Eu acho que assim, não indo para tentando ter uma resposta mais objetiva, mais prática para você, correndo o risco do, do dia que esse do dia que esse podcast está disponível. Eu não quero torná-lo datado, mas
Assim, a gente está vivendo uma situação no Brasil onde esse governo, né, decidiu ir para uma linha onde talvez tenha deixado de lado um pouco do, da, do compromisso fiscal, né? E isso levou o país a uma situação onde você teve um crescimento muito alto, né? Mas esbarrando aí nos limites potenciais do país. E aí, para essa máquina não esquentar demais ou não explodir, o Banco Central subiu os juros, né? E você fica numa situação que parece que assim, você está dando dois remédios, tipo, mas que um atrapalha o outro, né? Então você acaba tendo que dar doses maiores cada vez mais do remédio. Isso abriu uma oportunidade que é o seguinte: você tem hoje no Brasil o governo, e aí por consequência isso acaba afetando a cadeia toda, pagando taxas de juros muito altas em títulos de curto, de médio e de longo prazo, né? Então, sendo bastante específico, você consegue comprar um título do governo que paga hoje, corrigido pela inflação, juros acima de 7% ao ano. Se você investe numa coisa que rende 7% ao ano, significa que a cada 10 anos o seu dinheiro dobra. Real. Então, assim, se você botar R$ 1.000, você vai ter daqui a 10 anos, ajustados pela inflação, o equivalente a R$ 2.000 hoje. Se você botar 10 mil, você vai ter daqui a 2 anos 20 mil. Então, a sensação que eu tenho é o seguinte: você tem uma oportunidade hoje de fazer uma poupança para o futuro a uma taxa de juros real altíssima. Puxa, essa taxa de juros real pode ficar mais alta? Pode. Mas historicamente ela nunca foi tão mais alta do que ela está hoje, e ela pode ficar mais baixa, né? Então, eu estou tendo essa conversa com a turma que cuida do meu dinheiro. Eu falei assim: olha, eu acho que, assim, que eu quero pegar uma parte do meu patrimônio, uma boa parte do meu patrimônio, e travar nisso e simplificar a vida de vocês. Vocês não vão precisar, quer dizer, o meu objetivo, esse objetivo está suficiente para mim, e você não precisa fazer, sabe? É como se você chegasse num grande restaurante e falasse assim: olha, eu quero comer um bom arroz com ovo. Não, não inventa moda. Basta arroz com ovo, entendeu? Só que eu nem estou falando, quase assim, não é que o que eu quero é tímido. O que eu quero é bom e tem. Aí você pode falar assim, lógico, você pode entrar numa dinâmica assim: poxa, mas será que o Brasil. Quando meus filhos nasceram, eu comprava essa mesma NTNB, pagava 9%. Só que na época o Lula tinha acabado de entrar e ninguém sabia se não ia ter calote. Hoje eu acho que assim, esses riscos diminuíram muito, entendeu? A gente pode discordar da dinâmica, mas se discordar, entra um outro governo que vai me. Né? Aí você pode falar assim: puxa, quer saber? Eu não quero ter todo o dinheiro no Brasil. E eu sou o maior defensor disso, né? O seu celular, o preço dele não é em reais, a carne que você come, o preço não é em reais, a soja que você come, o preço não é em reais, a gasolina que você põe no seu carro, o preço não é em reais. Então, assim, a maior esmagadora parte do nosso dia a dia, do nosso consumo, não é em reais. Então, você não deveria ter tudo em reais. O Brasil representa menos de 2% da economia mundial. Não há por que você achar que todas as moedas de ouro premiadas estão aqui no Brasil, né? Mas a gente tem os nossos vieses de gosta do que conhece, gosta do que está perto, né? Então, mas aí você vai para os Estados Unidos hoje e, por uma combinação de fatores nas últimas décadas e por conta também de um governo diferente lá, você consegue comprar, investir em coisas não muito arriscadas que pagam o mesmo 7%, só que lá fora em dólar. Então, assim, dá para você pegar um pedaço do seu dinheiro e botar aqui em PCA mais 7, dá para você pegar um pedaço do seu dinheiro e botar em dólar mais 7.
e aí pronto. E aí, assim, daqui a metade do seu dinheiro vai ter dobrado daqui a 10 anos em dólar, metade do seu dinheiro vai ter dobrado aqui em 10 anos em reais, em coisa. Aí você vai falar assim, puxa, eu sou mais agressivo que isso? Beleza, a bolsa está barata, apesar de ter subido aí nos últimos dias. Pô, se trocar o governo, essa bolsa vai sair de 140 mil pontos para 200 mil? Pô, vai. O problema é assim, eu acho que nem precisa ser tão ganancioso. Entendeu? Ah, mercado de crédito no Brasil está explodindo. Tá, mas assim, o prêmio de crédito está apertadinho, porque o governo já paga tanto, né? Ainda por cima você tem toda a camada de ativos isentos, quer dizer, você ainda não paga imposto. Então, assim, putz, sabe, eu tenho a sensação de que, assim, tá na promoção, você chegou na Black Friday de verdade de investimento, entendeu? Assim, quem tem dinheiro disponível para investir, né? O meu medo é assim, meus filhos, meus netos virarem para mim quando eles tiverem 20 anos, eles ainda nem nasceram, mas quando eu tiver, sei lá, não vou botar pressão nos meus filhos, mas quando eu tiver 80 anos, eu acho que eu vou ter netos de 15, 20 anos. Aí eles vão me perguntar: vô, por que você não guardou, investiu dinheiro nas NTNBs que pagavam IPCA mais 7 e venciam agora em 2060? Né? 2060 daqui a quantos anos? 2060 daqui a 35 anos. Então, 35 anos. Daqui a 35 anos eu vou ter 85. E dá para você comprar 2060 que paga 7 e pouco, 7,30, 7,40. Entendeu? Parece ser, tipo, alguém vai puxar minha orelha e vai falar, por que você não comprou? Talvez alguém puxe a minha orelha e fale assim, por que você não comprou bitcoins a 84 mil e agora vale 1 milhão? Né? Talvez seja isso. Meu filho comprou bitcoins a 4 mil. Ele pergunta, e aí, você acha que eu vendo? Aí eu falo assim, putz, acho que não. Não, mas olha quanto ele já ganhou, tipo, 20 vezes. Entendeu? Mas, entendeu? Então, assim, mas é um jogo de longo prazo, entendeu? E é um jogo de diversificação. Então, você não vai comprar tudo no Bitcoin. Mas a sensação que eu tenho é a seguinte: tá numa oportunidade, nem sempre é isso, sabe? Uma liquidação de verdade, sabe? Eu acho que tem. Bolsa tá barata, lá fora o câmbio tá dando uma colher de chá e lá fora as taxas estão altas também, as taxas aqui estão altas. Sabe, me dá assim, eu quase, sabe, eu queria ter mais dinheiro para botar para investir. Me dá essa sensação. Eu não me lembro de tantos momentos de parecer ter tanta oportunidade assim disponível. É lógico que tem um pouco de uma, assim, parece ter um pouco de uma conversa de vendedor aqui, mas assim, o ruim para o Brasil, assim, eu não falei que é para comprar bolsa. Os gestores de bolsa vão falar para você e contar que, putz, nunca teve tão barato, e é verdade. Mas, assim, para você querer comprar bolsa, você tem que ter você tem que topar um risco, porque sem tomar risco de projeto de negócio, você já tem o IPCA mais 7. Não é que você está trocando 0 ou IPCA mais 2, como foi em alguns anos para trás. Você está trocando assim por. Dá para fazer? Dá para fazer um pedaço. Deveria fazer, mas. Entendeu? Me dá a sensação que, assim, puta, se você tiver numa paz de espírito, acalmar a sua ganância e ter um horizonte bom, né? Então mas assim, mas é preocupante, né? Diversificar. Alguém falou, mas e o câmbio? Eu falo assim, cara, todo dia é dia de comprar câmbio. Se tiver 5,60 é dia de comprar, se tiver 6 é dia de comprar, se tiver 4 é dia de comprar, se tiver. Assim, para mim, assim, a gente ganhou dinheiro, um pedaço não devia estar aqui. Ganhou dinheiro, compra câmbio independente da cotação. Porque você vai pegar a cotação no Google,
Não tem mais no Google, mas tiraram até. Tiraram, Mas o olha, negócio, verdade. mas é um pouco dessa sensação, assim, e eu acho que essa conectividade do mundo todo, cara, quando eu comecei a investir, os meus clientes, quando eu abri o meu primeiro negócio, os meus clientes só tinham dinheiro fora, mas era uma época de dinheiro não declarado, era uma época de dinheiro, era difícil ter dinheiro com. Cara, hoje no teu aplicativo você manda dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, você compra, vai para sua conta fora. Não tem mais desculpa. Não, tá é muito fácil. acessível. Tá É muito fácil. acessível. Mas assim, mas ninguém faz. Assim, a gente acha que, assim, que os melhores restaurantes estão no seu bairro, que a melhor padaria é da esquina da sua casa. E Viés você doméstico. esquece, cara. Enquanto a gente está aqui, tem 1 bilhão de caras, tipo, não sei quantos mil formados em engenharia na China e no coisa. Eu fui numa palestra recentemente de um gestor que eu gosto muito. O cara falou assim, pô, estamos falando de inteligência artificial, né? Aí, aí o cara falou, pô, olha, inteligência artificial depende muito de energia, né? De fornecimento de energia. Então, a grande discussão, ou uma boa parte da discussão é quem tem energia, não sei o quê. Se eu não me engano, assim, tem 50 e poucos projetos acho que são 57 projetos de energia nuclear em desenvolvimento no mundo, hoje em dia. 27 estão na China, 0 nos Estados Unidos. Então, assim, cara, tem coisas acontecendo que a gente não está nem aqui falando, entendeu? Então, mas estamos aqui discutindo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de humildade de entender a nossa irrelevância, entendeu? Dentro do E todo. de Então, um, acho que diversificar tem a ver com isso, entendeu? Respeito as nossas coisas, os nossos empreendedores, os nossos projetos, mas, cara, não dá para você botar todas as suas fichas aqui. e de um país que é totalmente dependente, maior parte de commodity, né? Do Exato, agrobusiness, né? sim. A gente tem todo Vai mundo bem obrigado, graças acontecendo. a Deus, né? Que vai bem É, obrigado, graças a ainda Deus, bem que o mas agro é pop. exato. Jojo, a gente está caminhando aqui para o final do episódio. Putz, a gente podia ficar aqui uma tarde, uma noite inteira conversando, porque o papo está muito agradável. A gente está aprendendo muito aqui com você, com a tua experiência. A gente queria fazer uma pergunta sobre marca pessoal. Você comentou que a sua esposa é uma grande Sim, incentivadora sua. E eu realmente acredito que quem não se posiciona é posicionado, né? A pessoa tem que se desenvolver, tem que ter conhecimento, mas ela precisa mostrar também. exato. E você começou a usar o LinkedIn de uma forma estratégica, né? Uhum. E qual a principal mudança e quais dicas você daria para um momento hoje que você tem um momento de liderança de pensamento, onde o CPF passa a estar à frente do CNPJ, porque no fim das contas as pessoas compram do CPF. Você tem Sim. um movimento grande nos Estados Unidos, né? Mark Zuckerberg, Elon Musk, à frente Uhum. de grandes marcas, mas eles que são a voz da marca. Como que você está enxergando esse movimento e se esse movimento é crescente no Brasil, na sua opinião? Cara, eu vou te falar um pouco, contar um pouco como isso aconteceu comigo, né? Quer dizer, obviamente tem esse salto tecnológico que a gente viveu e a adoção aí das redes sociais, etc. Mas quando a gente montou o projeto da Vitrio, né, a gente tinha a parceria e depois o casamento com a Empíricos, e, e a Empíricos tinha, né, era talvez aí uma das grandes empresas no Brasil, no ramo financeiro, que usavam essa dinâmica, né, do marketing digital e da personificação disso nos gurus, né? Quer dizer, eles usavam os nomes gurus porque nem existia o influencer, né? Mas que depois virou o digital influencer e tal. E, pô, eu lembro assim, eu estava deitado na cama, a Empíricos tinha uma das profissionais era a Betina, né? E ela tinha acabado de passar por aquele episódio lá do vídeo que viralizou e catapultou ela pro mercado. E ela fez um post e me marcou no meu Instagram pessoal. Eu só tinha um, né? Cara, e eu tava na cama assim, de repente começa a pipocar. Parecia que parecia que tinha um vírus no meu celular, era pedido de gente para me seguir.
não tô brincando, em meia hora apareceram 1.500 pessoas, assim, para me seguir. Eu falei, pô, olhei pro lado, minha esposa falou, cara, acho melhor você abrir um Instagram pessoal, porque, pô, sei lá, o nosso tem foto dos teus filhos, foto nossa, é melhor a gente, né? Sabe, a reação foi assim, tipo, cara, nossa vida pessoal, não vamos botar nossa vida pessoal aí, monta um Instagram aí, ó, a turma da Empírico já tinha, montar um Instagram pro teu Instagram profissional, para fazer os vídeos de venda dos produtos e tal. Bom, meu Instagram chegou a ter, sei lá, 35 mil, 40 mil pessoas. Depois eu fui perdendo um pouco com os meus posts de defesa de Israel e contra o antissemitismo, acho que não são tão populares assim. Então eu venho perdendo seguidores, mas ainda tem uns 30 mil ali. E, e aí, então ali começou, eu brinco assim, ali foi o meu início, talvez o início da construção digital da minha marca pessoal, né? Que obviamente a minha marca pessoal você descobre que já começou lá em 74, quando eu nasci, né? Mas o. E, e com a Empíricos tinha muito disso, né? De você emprestar, quer dizer, eu emprestei para a Vitrio a minha personalidade, né? Você falou de agro, se você caçar na internet, você vai achar vídeo, eu com chapéu de, de boiadeiro ali falando do fundo do Brasil Agro e tal. Tem eu com óculos do metaverso falando de fundo. Só não tem eu fumando maconha quando a gente lançou o fundo de cannabis, mas tem tem o filme do cannabis ali. Mas, é, e aí tinha um desafio que era, pô, beleza, eu quero levar para esse público novo a minha história, né? E começou muito assim, né? As pessoas da Empíricos falando, olha, o que eu aprendi aqui veio ele que me ensinou, e você vai contando a sua história, né? Olha, eu fui lá e aí eu escrevi uma carta mensal, que era uma forma de eu estar próximo dos 120 mil clientes que a gente tinha, mas eu fazia essa carta mensal emulando o que eram as minhas reuniões individuais com cada cliente. Pô, numa reunião individual, eu conto. Ah, meu filho se machucou essa semana, ganhou, foi bem na prova. Pô, aconteceu isso, sabe? Você conta uma amenidade ali, né? Aí depois você falava. Então, as minhas cartas eram cartas individuais. Eu não escrevia assim, olá, leitores. Eu falava, você, leitor. Você que é meu cliente, você que está vendo. Eu contava uma coisa que era importante para mim. E aí, então, eu fui ao longo do tempo, tipo, transferindo um pouco da minha personalidade, e as pessoas falam assim, pô, mas você aparece, e aí virou completamente, quer dizer, o meu Instagram anteriormente pessoal caiu em desuso, e eu comecei a usar esse, e assim, e fica uma coisa engraçada, assim, quanto mais coisa pessoal eu mostrava, mais engajamento tinha, porque as pessoas querem engajar com a pessoa de verdade, né? Com a pessoa que existe, com a pessoa que tem suas fraquezas, com as pessoas que têm seus momentos de alegria, com a pessoa que tem suas coisas engraçadas, que é meio jeca na hora que faz uma coisa, que é engraçado naquilo, né? Então, e aí fui indo, e isso foi esse capítulo Empíricos aí, né? Quando o projeto da Empíricos terminou e eu fui pro BTG, aí veio um pouco aí eu falei, bom, como é que eu continuo isso, né? E aí veio um pouco da provocação. A minha esposa, ela trabalhou a vida inteira com marketing, mas em grandes empresas, muitas de tecnologia. E aí ela, num determinado momento de transição de carreira, ela viu que ela queria trabalhar, quer dizer, ela como cliente de um processo de, de transição de carreira, ela falou, pô, eu quero fazer isso, né? E aí se desenvolveu nessa parte de marca pessoal, e fez todos os aprofundamentos aí em gestão de RH, etc. E hoje se dedica a isso. Depois, acho que ela é uma boa sugestão para você trazer aqui para ela falar talvez seja bem rico aqui para trazer no teu podcast. E, e aí ela um dia virou para mim e ela falou, o seu LinkedIn é horroroso.
É horroroso, porque o seu LinkedIn é um currículo mal feito, sabe? E para mim, eu devo ter sido um dos primeiros usuários do LinkedIn, porque quando o LinkedIn lançou, eu morava na Califórnia, porque eu fiz o meu mestrado em Stanford. Eu fiquei em Stanford de 99 a 2001. Era assim, foi o primeiro pico da bolha 1 da internet, né? Então, foi logo depois daquilo, eu sei quem eram os criadores, eu ganhava. Você tinha um negócio que você ganhava prêmio, ó, você já tem 1.000, você já tem não sei o quê. Mas ficou isso. LinkedIn para mim era um currículo digital ruim. Entendeu? E ela falou assim: não, primeiro vamos tirar o banner da empresa, porque você não é. As empresas fazem isso, né? Coloca o banner ali da empresa. Ela falou, cara, você não é empresa, você é você. Entendeu? Então. E ela falou, cara, você tem que. As pessoas têm que ler isso daqui e entender e se interessar. E aí eu percebi que, putz, talvez a plataforma, porque eu queria construir, não era o Instagram, quer dizer, sem nenhum demérito para o Instagram, acho que ele tem outras coisas, e eu ainda uso bastante o Instagram para muita coisa, mas o LinkedIn permitia uma troca mais profunda, entendeu? Menos efêmera, né? No Instagram, assim, se você não chamar a atenção do cara nos 10 primeiros segundos, você perdeu, né? Ficou outra coisa. Eu fiquei deslumbrado com essas coisas do TikTok, cada um tem a sua dinâmica, mas então no LinkedIn ela foi a grande provocadora disso. E aí o grande teste foi quando eu saí do banco em dezembro, onde eu fiz onde eu botei, eu escrevi o meu texto "Tô na pista", né? Que eu falei assim, pô, eu quero que as pessoas saibam que eu saí, eu quero que as pessoas escutem por mim e não fantasiem qual foi o motivo de sair, e quero que elas saibam o que eu estou fazendo, né? Até porque você quando trabalha em grandes instituições, você fica meio refém daquilo, né? Uma vez um amigo meu falou assim: "Ah, a gente pensou em te contratar, mas você é inatingível". Eu falei: "Por quê?". "Ah, porque você é sócio do BTG e tal". Eu falei, cara, não, deixa as pessoas saberem que eu tô, sabe, assim, é meio assim, tô no Tinder, sabe? Mas, então é, então acho que funcionou muito bem e o feedback foi super positivo, né? E vira e mexe eu encontro gente e fala assim, cara, tô lendo teus textos no LinkedIn, tô te acompanhando, né? Porque assim, acho que tem muita gente que você que vê e gasta tempo e escreve, e interage ali, né? Mas tem muita gente que ainda é meio tímida, entendeu? Então o cara gasta tempo, vê, mas não interage. Mas quando você encontra, o cara fala e tá tudo bem, entendeu? Então para mim tem servido assim de uma boa plataforma. Por exemplo, hoje de manhã eu aprendi que tem horário para postar melhor do que outros, né? Isso eu já tinha um cheiro disso da Empíricos, que a gente era bem científico aí nos disparos e tal, mas eu já entendi assim. Aí postei eu dei essa aula para esse meu amigo no começo da semana, ela falou, tirou foto. Eu falei, putz, nem lembrei. Ela, não acredito, você não tirou foto. Eu falei, vamos botar o slide que eu usei. Ela falou, pô, mas as pessoas não querem ver slide, as pessoas querem ver você. Aí minha filha tinha tirado uma foto. Aí eu botei uma foto toda estranha, assim, meio de lado, eu e meu amigo e tal, porque minha filha tirou meio que envergonhada. Mas tá lá. Então, acho que as pessoas querem isso, entendeu? Querem vida real, entendeu? Então, né? Então tem sido uma Acho que experiência muito legal. eu acho que Tem sido uma essa experiência sua muito última legal. frase, acho que essa sua última frase, Jojo, resume tudo, né? As pessoas querem vida real. Acho que isso que é o que dá autenticidade às coisas, né? Exato. E aí, assim, eu acho que tem um desafio, porque, assim, as empresas também perceberam isso, né? Então, assim, o que é vida real de verdade e o que é vida real fabricada para parecer que é vida real para você comprar, né? Então, esse é um pouco do desafio. Então, assim, cara, né? Puta, tem coisa que eu não quero postar porque não faz sentido. A primeira vez que eu escrevi num texto lá do meu diário de bordo que eu escrevi sobre um assunto de antissemitismo, pô, assim, eu falei assim, quero me posicionar ou não quero me posicionar? Né? Eu falei, cara, mas isso é tão relevante para mim, que, assim, eu não me posicionar pô, é eu quebrar essa barreira e eu deixar de ser verdadeiro, entendeu? Então, e tudo bem,
cara, faz parte. Assim, vai ter gente que não gosta, vai ter gente que tem, né? O hater, ele é um lover mais louco, né? Ainda. Verdade. Mas as experiências, cara, foram muito boas, assim, tipo, uma vez eu tava na Bahia, no Réveillon, na praia, saindo do mar, chega um cara, e aí, Jojo, tudo bem? Aí eu, putz, que merda, né? Idade é uma merda, não sei quem é. Aí você começa a falar, ele, cara, você mudou minha vida, sou teu cliente, caramba, vem aqui, como é que tá teu filho? Pô, ele continua no campeonato, porque eu contava tanto das minhas coisas que as pessoas, assim, aceitaram a intimidade que eu ofereci, entendeu? Então, pô, e eu achei essa troca muito legal, né? Assim, né? Minha esposa falou assim, quem é? Eu falei, puta, é cliente da Vitro. Eu não conhecia, mas, porra, gente boa, vem aqui. Tá. Então, para mim foi Que uma legal. experiência para mim foi uma experiência muito rica, né? Agora tem todos os desafios, né? Segurança, né? A sua intimidade, né? Quanto você vai fazer, quanto não vai fazer e de fato quanto isso é verdadeiro, quanto é natural, entendeu? Os excessos, né? Tem isso tudo, entendeu? Eu não, Poxa, mas é legal, isso. Mas Jojo. é para mim tem sido, mas é em constante desenvolvimento, né? Assim, isso, tudo é tão rápido, tudo a plataforma é essa, não é, né? Aprendendo, né, Então, Jojo? pois é. Mas Jojo, fica a dica aí para você trazer a Silvia para um bate-papo aqui, porque no, nos ela é bastidores a bem gente vai mais técnica conversar. do que eu, né? Ela é bem mais técnica do que eu. Nos bastidores a gente vai conversar, a gente tem até umas ideias que eu tava conversando com o Fábio também. Acho que você vai se interessar para você vir pro Boa, próximo bate-papo. legal. Infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu queria que você deixasse um recado para as pessoas. Para quem que construiu uma carreira de impacto, né? Uma carreira sólida de impacto, qual seria a sua dica de ouro? Cara, assim, eu acho que você tem que ser muito honesto e fiel com você mesmo. Então, assim, o que você gosta, né? Cara, assim, acho que se eu pegar em 30 anos de trabalho, eu devo ter trabalhado na média 10, 12 horas por dia. Claramente a maior parte do tempo onde você gasta é nisso aqui. Então, assim, tem todos os custos, né? Você está sacrificando o teu tempo com a tua família, o teu tempo com teus amigos. Então, assim, então faça isso valer a pena, cara, né? E assim, e só vai dar certo se for uma coisa que você gosta, entendeu? Porque o imagina o desespero que é você gastar tipo mais da metade, né? Sei lá, 2/3 do teu tempo acordado num negócio que não que não conversa com você, que não te agrega, que não te faz bem. Então, assim, pô, eu tenho amigos de todos os lugares que eu trabalhei, eu criei relacionamentos em todos os lugares com quem eu trabalhei. Cara, porque tua vida tá passando, entendeu? Então, assim, se você gostar daquilo para valer, pô, você vai fazer bem, você vai fazer direito, você vai ser excepcional, e você vai gerar impacto, entendeu? O meu lugar foi ajudar os meus pacientes a cuidar do bolso, né? E das ramificações. Esse foi o meu impacto, entendeu? Eu comecei com poucos clientes, terminei como médico sem fronteiras ali, a minha última etapa, assim, com milhares de, né, um Maracanã lotado, como eu gostava de falar, mas, mas cada um tem que achar o seu. Mas eu acho que, assim, você tem que estar, quanto mais apaixonado você tiver pelo que você faz, mais fácil vai ser e mais sucesso você vai ter. Poxa, obrigado, Jojo, novamente, né, pela sua participação. Eu acho que nós vamos bater outros papos sobre outros assuntos. Já fica aqui o meu convite. Nos Boa, bastidores a gente conversa. Depois que a gente encerrar aqui, a gente boa. conversa, a gente ainda troca uma ideia. Muito bom, muito Gente, bom. obrigado, Jojo. Gente, eu acho que como insight eu tenho algumas ideias aqui, principalmente a que o Jojo falou agora, né? Você tem que fazer o que você gosta, porque realmente, como ele disse, você passa 2/3 da sua vida fazendo uma atividade profissional, então ela tem que ser algo que você realmente sinta prazer em fazer. Claro, não vai ser 100% do tempo prazer, porque tem os perrengues, né? Natural isso, mas você precisa gostar, você precisa ver significado naquilo que você quer fazer para que você consiga progredir, para você conseguir ter constância. E uma dica que eu achei muito interessante do jogo, quando eu perguntei sobre aonde ele vê as oportunidades de investimento,
Eu acho que ele falou, ele deu um aparato da realidade hoje como é um todo, que existe muita oportunidade fora do mercado, mas eu acho que a dica da taxa, né, que você pode investir no Tesouro Direto, por exemplo, no Brasil, e ter uma rentabilidade muito acima da média, principalmente para quem não tem nenhuma afinidade com o mercado, é sensacional, né? Eu imaginei que ele daria uma dica mega arrojada, ele deu a dica mega arrojada, mas ele falou, cara, às vezes o arroz com ovo, né, é a melhor coisa. Cara, E realmente, se você tem essa possibilidade, faça isso. Pode falar, Juju. não, não, cara, eu queria estressar porque assim, isso é grande, assim, porque tem uma coisa que eu não falei explicitamente, mas eu acho que vale falar, assim, que dos erros, você perguntou e eu me lembrei agora, que é uma coisa que a gente deveria aprender, assim, o que aconteceu nos últimos anos, assim, a ciência empurrou a nossa vida lá para frente, né? A gente vai viver mais tempo do que os nossos pais e avós viveram. Só que o mercado de trabalho não esticou do mesmo jeito, né? Você se aposenta antes e não depois, né? E na maior parte das profissões, você se aposenta cada vez mais cedo. Então, assim, isso tem um desafio de formação, porque você vai ter que ter segundas carreiras, segundas e terceiras carreiras, né? As pessoas vão ter que fazer. As pessoas, né, antigamente, a gente fala, jogador de futebol para de trabalhar com 35 e depois ele vira comentarista de futebol. Não, os caras vão ter que fazer outra coisa, mas todo mundo vai ter que ter segunda e terceira carreira. E, e aí entra o negócio da aposentadoria. Assim, ninguém fala preto no branco para você com 20 anos o seguinte, meu caro, guarda dinheiro, porque você vai precisar de dinheiro até os 90 e você não vai ganhar dinheiro dos 70, dos 60 aos 90 do mesmo jeito que você ganha dos 20 aos 40. Né? Grosseiramente falando. Então, assim, o que você. É a história da formiguinha e da cigarra. Você tem que guardar lá para frente. Né? Hoje eu estava falando com meu filho. Uma NTNB que é o Renda Mais. O Renda Mais é assim: você compra ela, quando ela vence, aquilo ali vira uma mesada por 20 anos. Então eu estava fazendo a conta com meu filho hoje. Se ele comprar a 2055, que vence daqui a 30 anos, certo? Meu filho vai ter 50 anos. Eu falei, ó, você vai botar o dinheiro hoje. Daqui a 30 anos o dinheiro vai ter, a cada 10 ele duplica nessa taxa de 7. Então ele vai botar 10 mil, vai virar 20, 20 vai virar 40, né? 40 vai virar, né? 10 vai virar 20, 20 vai virar 40, 40 vai virar 80. Aí ele vai pegar 80 mil quando ele tiver 50 anos e vai receber aquilo ali em parcelas mensais, uma mesada. Falei, se tivesse agora, com 50 anos, começando a receber uma mesada de um dinheiro que eu guardei nos últimos anos, estaria tranquilão. Graças a Deus eu tô recebendo essa mesada porque eu guardei dinheiro, mas vim aos trancos e barrancos fazendo. Agora tem um cara te oferecendo isso pronto, entendeu? Isso aqui é desesperador para os gestores de patrimônio, porque assim, é como se você tivesse um negócio pronto para você. É uma aposentadoria assim. Lógico, tem fundo, tem plano de previdência, tem outras coisas. Tô simplificando, mas tem uma assim boba, fácil de fazer, novidade, renda, pum, vai lá, senta em cima. Todo mundo que tem 20 anos assim, ganhou mesada, pum, compra uma festa e o dinheiro da segunda festa guarda e põe nisso, entendeu? Ganhou um dinheirinho, pum, cara, o seu eu no futuro vai te agradecer. Mas Perfeito, desculpa, porque eu, perfeito. não queria perder o entusiasmo. Não, imagina, foi uma dica de ouro. Foi uma dica de ouro. Perfeito, perfeito. E eu vou pedir aqui para o encerramento para o Fábio, com essa dica de ouro, gente, realmente siga esses conselhos, porque realmente você tentar a vida depois dos 50, eu acho que deve ser muito difícil. Então você precisa ter esse pé de meia. O que você acha, Fábio? Total. A gente vive numa sociedade do prazer imediato, e o que o Jojo trouxe aqui, fazendo um paralelo com o investimento, com toda a carreira dele, ele teve que plantar durante muito tempo para ter esse período dele também de conhecimento, do sabático que ele está usufruindo agora, sabático forçado, mas é o sabático. Mas como na vida e como no investimentos, a gente tem que se dar o luxo de recusar o prazer imediato.
porque muitas vezes a gente quer subir o nosso padrão de vida, quer ter o melhor carro, a melhor casa, e a gente está vivendo naquela corrida dos ratos, né? Pagando conta, não pensando no nosso futuro, na nossa previsibilidade. E eu acho que o Jojo trouxe grandes lições aqui de carreira, de vida, de experiência, de investimento. E eu acho que foi de grande valor aqui para o Insidercast, para você que acompanhou. Compartilhe esse episódio com mais gente, faça essa informação chegar a mais pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo. Aproveita lá e segue os canais do Insidercast. A gente está no YouTube, nas principais plataformas de áudio, nas redes sociais. E confere lá a nossa biblioteca com vários executivos brilhantes, assim como foi o Jojo, para a gente poder aprender junto. E deixa lá teu comentário, o que você gostou desse episódio, o que a gente pode melhorar, para a gente trazer ainda mais conteúdos bacanas aí para vocês. E a gente vai terminando esse episódio, desligando aqui os motores da nossa nave mãe, e a gente volta num próximo episódio, porque eu fui!